Olha só essa, mano. Justiça brasileira restabelece passaporte diplomático de Edir Macedo e esposa. Por incrível que pareça, Edir Macedo e sua esposa tinham passaporte diplomático, mas não só ele. Outros indivíduos cães gulosos, não, religiosos, como R.R. Soares e bispos da Igreja Católica e muitos outros indivíduos tinha passaporte diplomático que eles dão regalias de chegar no aeroporto, ter o seu embarque facilitado, não passar por nenhum tipo de burocracia que haja no aeroporto. E por isso que esses indivíduos querem tanto isso ao ponto de entrar na justiça para ter esse tipo de regalia. Essa diferença entre eles e o cidadão comum. Eu acho ridículo isso. Poderia dar outro tipo de nome a essa vantagem ao qual esses indivíduos têm, porque se torna uma coisa ridícula, como se eles fossem representantes do nosso país, um diplomata brasileiro lá fora. Por exemplo, Edir Macedo e a sua religião, ao qual ele comandava em Angola, perderam lá seu direito de explorar aquele país e ele está tentando recuperar, mas está tendo muita dificuldade. Então ele agora, como diplomata, o correto era ele mesmo ir resolver esse problema em Angola. Mas será que ele vai? Duvido. Pois lá a religião dele é investigada por vários crimes, como lavagem de dinheiro, que eles lá chamam de branqueamento de capital. Quer dizer, eles pegavam a grana dos angolanos e davam um jeito de mandar para o Brasil, para Portugal, tirava de lá para aumentar a fortuna desse indivíduo e dos seus cupichas, pois esses indivíduos ficaram muito ricos explorando a fé de pessoas ignorantes, pois disse no nosso próprio Salvador: meu povo perece por falta de conhecimento, amados. Normalmente, indivíduos que caem numa armadilha religiosa dessa, como a de Edir Macedo, R.R. Soares, a Genoduque, Valdomiro Santiago e outros tantos larápios que explora a fé, explora pessoas simples e arranca até o último, dizendo que é para Deus, só que fica para eles fazerem fortuna. Eles exploram pessoas simples e fizeram fortuna com isso. E a nossa justiça, vergonhosamente, em vez de botar esses indivíduos na cadeia por explorarem a fé e agirem e terem ficado ricos de maneira ilícita, pois se religião não pode ter fins lucrativos, como Edir Macedo ficou bilionário, e realmente ele é bilionário. Dos religiosos só tem dois que consta como bilionário no nosso país, Edir Macedo e Valdomiro Santiago. É óbvio que se puxar a capivara de outros também aí direitinho, eu creio que eles já chegaram na casa dos bilhões. Por um indivíduo chegar a 1 bilhão, é 1000 vezes 1 milhão. E o Edir Macedo tem uma fortuna estimada em 5,7 bilhões. Imagina a quantidade de grana que é de um indivíduo desse, que trabalhou muito pouco na sua vida e praticamente tudo o que ele tem foi através da exploração da fé alheia, com algo que não poderia lhe trazer fins lucrativos. Mas em Angola eles estão perdendo. Eu entendo que esse império do Edir Macedo e tantos outros, a partir de 2020, a queda deles está sendo muito grande. Eles estão perdendo em arrecadação bilhões por mês. É óbvio que eles arrecadam muito ainda, mas como são cães gulosos, para eles não tá bom. Eles querem mais. E o Edir Macedo perdeu a boquinha em Angola.
ele não tem mais direito de explorar a fé em Angola. Isso está incomodando ele muito. Já houve diplomatas brasileiros que foram lá tentar resolver isso aí, não conseguiram. Agora Hamilton Mourão fez esse pedido diretamente para o presidente de Angola. Vamos ver aqui um pedaço dessa reportagem. Em Angola, o vice-presidente Hamilton Mourão pede o fim das tensões entre a Igreja Universal do Reino de Deus. Durante a sua visita, o vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão, do PRTB, pediu o arrefecimento das tensões entre a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, que já levaram à suspensão da direção de origem brasileira e à criação de tensões políticas entre os dois países. Por que essa tensão política? Porque o Edir Macedo tem muitos deputados do seu partido que esses indivíduos fazem o que o Macedo manda, pois senão ele tira o cara da política, põe outro no lugar e o cara nunca mais consegue se reeleger. E por isso, esses indivíduos que são eleitos por Edir Macedo, por Valdomiro e outros tantos, fazem o que os seus mestres mandam. E por isso que já foi diplomata brasileiro para lá tentando resolver esse tipo de coisa. Já houve muitos recadinhos disso e daquilo, mas não conseguiram dobrar o governo angolano, que tem sido firme nessa situação, e a religião do Edir Macedo tem perdido o país. Esse tipo de coisa, amados, isso não é novidade. Muitos países, desde antigamente, isso é, velho. A própria Inglaterra, ela tem sua religião católica. É desligada da religião do Vaticano. A Rússia também. E assim, muitos países conseguiram se desvincular, porque com isso eu creio que para Angola é muito melhor eles terem uma universal lá, que o dinheiro não seja saqueado, tirado do país. A mesma coisa para a Inglaterra. Por exemplo, isso aconteceu há muitos anos na Inglaterra, na Rússia. Esse caso da Universal é recente. Mas se eu sou um presidente do país, é óbvio que eu ia. Que esses caras tem que trabalhar para o bem do seu país. Incentivar para que realmente as religiões que estivessem no meu país fossem religião que não viesse saquear o meu país para enriquecimento de indivíduos como esse figura aqui, um cão guloso que não se cansa de arrancar dinheiro das pessoas. Então eu creio que o governo angolano está mais que certo. Se eles não se renderem a esses tipos de chantagem política, vão mostrar que estão no caminho certo, se livrando dessas carniças. Eu creio que isso vai acontecer não só em Angola, como em outros países também. Eu creio que até aqui no Brasil, mais para frente, a direção da Universal pode ser trocada, pois o correto, pelo estatuto da própria denominação religiosa, era para que houvesse um revezamento no poder. Mas o Edir Macedo, malandramente, disfarçado de gente, passou a perna nos outros tudinho, que era próximo a ele, e fez com que se tornasse um negócio de família. A religião foi criada por ele e por outros, mas ele malandramente fez com que se tornasse um negócio da sua família. Se tornou poderoso, compraram canais de televisão, rede de televisão, colocou no seu próprio nome com dinheiro da religião. Olha, mano, se algo desse tipo não é totalmente absurdo, como se eu tenho uma associação, sei lá que nome que seja, e eu arrecado dinheiro de todas essas pessoas, eu não poderia colocar, por exemplo, uma bicicleta que eu comprasse no meu nome. Isso está errado. Ele colocou a Record no nome dele, com dinheiro da religião. Se isso não erra, não tem nem o que falar, viu?
é absurdo. Mas não só isso, tantas outras coisas que acontecem nesse meio nojento religioso, que de Deus não tem nada, do verdadeiro Criador não tem nada. A ligação que eles têm é com demônios, anjos caídos e eu creio que com o próprio enganador. O verdadeiro Criador está longe de toda essa nojeira de religião, independente da placa. É óbvio que tem umas muito mais sérias. Tem pessoa que tem realmente misericórdia do seu próximo, não agem com a covardia dessa de arrancar o tudo da pessoa, aonde chegar o caso da pessoa vender sua própria casa, achando que está dando para Deus porque Deus está pedindo para ele. Os caras fazem entender o indivíduo, faz o indivíduo entender que é Deus que está pedindo os seus bens materiais e que ele vai receber tudo de volta depois, assim, dobrado 3 vezes mais. É triste, nojento e para mim não passa de estelionatários, canalhas como esse, e uma justiça que concede algo desse tipo a um indivíduo desse, ela não é justa. Então não é justiça. Então somente são atos que o verdadeiro Criador vos abençoe e até a próxima.